Olá, povo de Deus, 22º domingo do tempo comum, 29 de agosto de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 4, de 1 a 2, 6 a 8, Tiago 1, 17, 18, 21b a 22 e 27, e Marcos 7, de 1 a 8, 14 a 15, 21, 23. Na nossa primeira leitura temos uma perícope do Deuteronômio. Ele é um livro conhecido como o livro da lei ou livro da aliança, que foi descoberto no templo de Jerusalém no reinado de Josias, 622 a.C. Seus autores, os teólogos deuteronomistas, eram originários do norte, Israel. Mas, entretanto, viviam refugiados no sul, Judá, após as derrotas dos reis do norte frente aos assírios. Vejamos alguns dados fundamentais da sua teologia. Há um só Deus que deve ser adorado por todo o povo num único local de culto, Jerusalém. Esse Deus amou e elegeu Israel e fez com ele uma aliança eterna. E o povo de Deus deve ser um único povo, a propriedade pessoal de Javé. Tudo isso é apresentado num conjunto de 3 discursos de Moisés pronunciados nas planícies de Moabe. Pressentindo a proximidade da sua morte, Moisés deixa ao povo uma espécie de testamento espiritual. Lembra aos hebreus os compromissos assumidos para com Deus e convida-os a renovar a sua aliança com Javé. No texto de hoje, temos uma parte de um dos discursos de Moisés, onde ele exorta o povo de Israel a ser fiel à aliança com Javé, pois assim Israel se sobrepõe a todas as nações como a mais inteligente, a mais sábia e a única que tem um Deus que caminha com seu povo. A manifestação visível dessa fidelidade do povo está na adesão e no seguimento de toda a lei e de todo decreto, que constitui a palavra de Deus. Tiago, nossa segunda leitura nos apresenta a carta de Tiago. Ela é um escrito de caráter sapiencial, isto é, mostra a sabedoria do discernimento cristão diante das situações existenciais. Dirige-se a todas as comunidades cristãs, simbolizadas pelas 12 tribos do novo povo de Deus. Hoje, nosso trecho apresenta uma exortação clara para que todos assumam a palavra de Deus, mas de maneira ativa. Por isso diz: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. E ser praticante da palavra implica em assumir as obras da caridade, da justiça, tais como assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Estes simbolizam os pobres mais vulneráveis da sociedade de então. Marcos, em diversos momentos da vida pública de Jesus, ele foi confrontado por autoridades judaicas quanto à conduta própria e dos seus discípulos, que divergiam em muitas dimensões do comportamento dos seguidores dos fariseus e doutores da lei. Estes viviam envoltos com a questão da lei, detalhando-a em minúcias e cobrando de todos uma observância rigorosa. Eles viviam submissos a um esquema da lei do puro e do impuro, e vieram de Jerusalém para espiar a vida de Jesus com seus discípulos e levantar a questão do descumprimento da lei. Para entendermos bem
O nosso evangelho de hoje vale a pena mergulharmos na compreensão, no alcance desta lei. Frei Carlos Mesteres e Francisco Ouro Fino nos apresentam uma síntese valiosa. Vejamos, o povo daquela época tinha uma grande preocupação com a pureza. A lei e as normas de pureza indicavam as condições necessárias para alguém poder comparecer diante de Deus e se sentir bem na presença dele. Não se podia comparecer diante de Deus de qualquer jeito, pois Deus é santo. E a lei lá no Levítico dizia: sede santos, porque eu sou santo. Quem não era puro não podia chegar perto de Deus para receber dele a bênção prometida a Abraão. A lei do puro e do impuro, que a gente encontra em Levítico 11 a 16, foi escrita depois do cativeiro da Babilônia, cerca de 800 anos depois do Êxodo. Mas tinha suas raízes na mentalidade e nos costumes antigos do povo da Bíblia. Uma visão religiosa e mítica do mundo levava o povo a apreciar as coisas, as pessoas, os animais, a partir da categoria da pureza, que está em Gênesis, Deuteronômio, Números. No contexto da dominação persa nos séculos V e IV a.C., diante da dificuldade para reconstruir o Templo de Jerusalém e para a própria sobrevivência do clero, os sacerdotes que estavam no governo do povo da Bíblia ampliaram as leis de pureza e a obrigação de oferecer sacrifícios de purificação pelo pecado. Assim, por exemplo, depois do parto, da menstruação ou da cura de uma hemorragia, as mulheres tinham que oferecer sacrifícios para recuperar a pureza. Pessoas leprosas também deviam oferecer sacrifícios. Uma parte dessas oferendas ficava para os sacerdotes. No tempo de Jesus, tocar um leproso, comer com publicano, comer sem lavar as mãos, etc., tudo isso tornava a pessoa impura. E qualquer contato com esta pessoa contaminava os outros. Por isso, as pessoas impuras deviam ser evitadas. O povo vivia acuado sempre, ameaçado por tantas coisas impuras que ameaçavam a vida. Era obrigado a viver desconfiado de tudo e de todos. E agora, de repente, tudo mudou? Através da fé em Jesus, era possível conseguir a pureza, sentir-se bem diante de Deus, sem que fosse necessário observar todas aquelas leis e normas da tradição dos antigos. Foi uma libertação. A boa nova anunciada por Jesus tirou o povo da defensiva e do medo, devolveu-lhe a vontade de viver, a alegria de ser filho e filha de Deus, sem medo de ser feliz. Podemos dizer que Jesus era um religioso sem ritos, pois estes mais serviam para escravizar as pessoas, prendendo-as às questões secundárias. O capítulo 7 de Marcos apresenta Jesus ensinando o povo a partilhar os pães, pois ele estava preocupado com a fome do povo. Por outro lado, fariseus e escribas se detinham nos detalhes rituais, não estavam preocupados com a fome do povo. Era gente de mãos limpas, porque se imiscuíam de sujá-las, matando a fome de quem precisava de pão. E no dizer que o que torna o homem impuro não é o que vem de fora e vai para o intestino, mas o que sai do coração, Jesus rompe decididamente com a lei do puro e do impuro, que classificava o que podia e o que não podia servir de alimento. E Jesus renova a lista das impurezas, detalhando o que marcava o comportamento das autoridades judaicas.
É de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. O Papa Francisco chama os religiosos preocupados com rubricas e aparências de mundanismo espiritual. Em alguns, diz ele, este mundanismo se manifesta em um cuidado exibicionista da liturgia, da doutrina e do prestígio da igreja, mas não se preocupam que o evangelho adquira uma real inserção no povo fiel de Deus e nas necessidades concretas da história. Há muita gente preocupada com o que pode e o que não pode na liturgia, mas sem a mínima preocupação com as reais necessidades do povo. Religião ritualista sem caridade só serve para distanciar as pessoas do Evangelho, afastá-las de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração.